Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, nós estamos no mês de outubro, então nós estamos falando agora a respeito do Outubro Rosa e a nossa Cláudia, a administradora Cláudia Albino, aqui, ela está, essa mulher linda, ela me deu a ideia de estarmos falando, olha Bilu, nós estamos em Outubro Rosa, por que não falar de algumas mulheres da Bíblia, né? Então eu aceitei esse desafio e estamos falando já a respeito das mulheres da Bíblia. Falamos a respeito da Eva, falamos a respeito da rainha Vasti, né? Por que ela perdeu o trono ali, porque ela perdeu a coroa. Vale a pena você assistir. E hoje nós vamos estar falando a respeito de Esther, né? Esther, usada por Deus, uma mulher, uma moça, né? Uma jovem, né? Usada por Deus de uma forma sobrenatural. E ela é um exemplo maravilhoso para nós, né? Um exemplo de mulher que não agiu conforme a vontade dela, mas agiu conforme a vontade de Deus na vida dela. Esther é uma mulher que se posicionou perante o rei e influenciou o rei para proteger o povo do inimigo, né? O seu povo judeu do seu inimigo. E nós vamos ver essa história aí. Esther, uma jovem órfã, né, criada pelo seu tio, a mãe dela e o pai dela haviam morrido, né? A Bíblia não fala como foi, né? E o seu primo Mardoqueu pega ela como filha e começa a cuidar dessa jovem, dessa judia. Ela muito linda, muito formosa, muito bela e mais linda que todas as outras mulheres, né? Escolhida por Deus para livrar o povo judeu das mãos do inimigo. Nós vamos ver essa história linda, 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 linda. Me apaixonei. E eu convido você, pegue a sua Bíblia agora e vamos fazer esse estudo do livro de Esther. Nós vamos falar até a parte que Esther vira rainha, né? Que casa com um rei Assuero. A outra parte em seguida, nós vamos estar ouvindo falar dessa outra parte no livro, quando nós vamos estudar o livro referente Mardoqueu, no Novembro Azul, tá bom? Fiquem de olho aí. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2. Convido você agora. Rei Assuero casa com Esther. Versículo 1. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que tinha decretado contra a Vasti, né? Que ela foi proibida de entrar na presença do rei novamente. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha ao rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites, né? As jovens ali iam ser cuidadas a partir daquele momento pelas mãos de Egai, né? E elas passariam por um tratamento ali para poder estar chegando à frente do rei ali, né? E a moça que parecesse bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Guardem esse nome. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora levado prisioneiro de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual foi levado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este, o tio
de Esther, né? Este criara a Hadasa. Olha que nome lindo, gente. Hadasa. Até cheira, né? Soa bonito esse nome. Este criara a Hadasa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça de bela aparência e formosa à vista. E morrendo seus pais, pai e mãe, Mardoqueu a tomou como filha. E sucedeu que, depois que, divulgando o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo das mãos de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Olha Deus já agindo, né? Deus já agiu quando Esther ficou órfã, colocou ali o tio dela, né, o Mardoqueu, para cuidar de Esther. Agora, Esther, Deus usa os olhos de Hegai para quando ele bate o olho nela, ele vê que tem algo diferente nessa menina, nessa jovem bela, né? E ele se agrada dela. Deus já está usando ali, ó, né? E ele, olha como fala no versículo 9: e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha Deus já cuidando, olha, Deus já está cuidando de Esther, ó, faz tempo, né? Esther, porém, não declarou guarde isso, Esther não declarou que ela era menina judia, porque o tio dela tinha ordenado isso, que ela não falasse isso, tá? No 13, e chegando já a sua vez, a vez de cada menina se apresentada para o rei ali, elas passaram ali 6 meses, né? No versículo 12 fala que elas passaram 6 meses com óleos de mirra, sendo tratadas, né, com óleos de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação da mulher, né? Deus não trata a gente à toa. Tem o porquê de Deus levantar pessoas para cuidar da gente, Deus para nos ensinar. Tudo, Deus ele não dá nenhum passo em falso. Ele sabe o porquê ele está fazendo essas coisas. E no 14 fala assim, que as mulheres, as meninas, as jovens, eram apresentadas para o rei e à tarde elas voltavam para a casa das mulheres. Aí vinha outra, ia para a casa do rei e voltava até que o rei se agradasse de alguma dessas rainhas, dessas meninas, e viesse falar o nome dela. Esse era o tratado. No 15, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que o tomou como filha, né, para ir à casa do rei, coisa nenhuma pediu, senão o que Hegai queria para ela. Ela foi tão obediente que ela obedeceu ao tio, quando o tio levou ela para estar lá na casa do rei, né? E ela obedeceu também Hegai, porque ela não pediu nada, não exigiu nada para Hegai. E ela se calou ali, e tudo que Hegai foi preparando para ela foi aceitando. Se vê aí a mão de Deus tratando, né, Hegai, os olhos de Hegai para se agradar dela, né? Imaginando, olha, essa o rei vai gostar. Então já vou adiantar as coisas aqui, né? E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther. Ouvem isso.
Olha o feito de Deus, a confirmação que Deus está presente na vida de Esther e na vida do seu tio. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa na cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Vasti, aquela, né, que não obedeceu ao rei, né? Tem pessoas que dizem que o rei pediu, depois de estar mamado ali, pediu para que ela... Há pessoas que dizem que o rei pediu para que ela se apresentasse nua e somente com a coroa. A minha Bíblia não fala isso, né? Mas um dos motivos que ela não quis se apresentar, e ali esse não dela, que também vejo a mão de Deus aí. Deus achou uma forma de tirar Vasti, né, para colocar Esther no lugar de Vasti. Então Deus tem tratado de Esther desde pequenininha ali, desde pequena, assim como o Senhor tem nos tratado desde antes da fundação do mundo. Ele tem nos escolhido para sermos filhas, sermos servas dele. Amém? Olha que lindo. A gente vê ali, a gente imagina, a gente sabe, né, como uma jovem, sendo uma jovem bonita, né? A gente acredita assim que Esther era uma menina de sonhos. Será que ela não sonhava em ter um casamento maravilhoso, né? Casar com um homem que ela amasse muito, né? Aquele homem que os olhos dela brilhasse quando ela via ele, né? Que o coração dela batesse muito forte quando ela ouvia, né? E esse sonho, ele foi, né, deixado para trás, porque essas meninas, elas tiveram que estar na presença do rei, serem apresentadas, né, retiradas da sua família, dos seus lares, não porque elas quis, porque elas foram obrigadas, foi um mandato. Todos tinham que entregar as suas meninas, as suas jovens, as mães tinham que entregar as suas jovens para o rei ali avaliar e ver qual seria a rainha dele. E ali a gente vê como todas as mulheres, todas as jovens, principalmente jovens, né, são sonhadoras. Elas querem sim ter um marido que a ame, né, que a deseje, né, que a faça feliz. E Esther aí num dado momento, ela foi tirada do seu tio, né, e levada ao rei. E bom que ela foi escolhida pelo rei, mas também ela foi separada por Deus, ela foi escolhida por Deus, né? E a gente vê ali o cuidado de Deus na vida de Esther também, né? Separou os olhos de Hegai, né? Bateu os olhos nela e viu, essa é formosa. Ela tinha algo diferente que as outras não tinham. O que que é? A mão de Deus sobre a vida dela, né? Deus não se menciona no livro de Esther, a gente não vê falar, Deus fez isso, ele não menciona, mas ele age todo o tempo através da vida de Esther. Sua mão está todo o tempo presente na vida dela. Entre várias moças, Esther é escolhida para ocupar o lugar da Vasti, da rainha Vasti. Vasti que não se apresentou para o rei Assuero, um grande problema ela criou ali, ela trouxe um grande problema sobre o palácio, mas o rei, embebedado, não sabia nem o que fazer, né? Mas o rei dos céus, o rei dos reis e senhor dos senhores, estava no controle de todas as coisas. Deus estava no comando de tudo. Em Salmos 103, 19, fala que o Senhor estabeleceu o tempo, o seu trono nos céus, e como rei, ele domina sobre tudo que existe.
Vamos ver aqui então em Salmos 103, versículo 19, que fala assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então a gente vê aqui que Deus estava dominando, ele tinha o controle de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus mostra que ele não está em crise. O reinado lá estava em crise. O reinado ali do rei Assuero estava em crise quando Vasti se negou a se apresentar a ele, né? Mas Deus mostra que ele não está em crise, Deus nunca está em crise. E ele nos treina para nos mostrar que precisamos exercitar a nossa fé. No versículo 14, nós vemos aqui que Deus separou Esther para fazer a obra ali, né? A obra de Esther, a gente vê mais para frente ali, a gente não vai ver aqui, mas vocês leem depois, o livro todinho de Esther, que é lindo. Deus separa Esther para salvar o teu povo, salvar os judeus. Bom, irmãs e irmãos, eu quero lembrar vocês que o capítulo 4 de Esther, ele vai estar explicadinho, bonitinho ali, no Novembro Azul, onde eu vou estar falando a respeito de Mardoqueu. Então, eu estou falando a respeito de Mardoqueu com Esther, né? O momento que Esther coloca o povo a jejuar em favor, né, dela e do povo mesmo, para que ela pudesse entrar na presença do rei, né? Porque você não poderia, naquela época havia um mandado, uma lei, que você não poderia entrar na presença do rei se não fosse chamado por ele, né? E já fazia um tempo ali, um mês me parece, que ela não era chamada pelo rei, na presença do rei. Então, aquele que não era chamado para estar na presença do rei, poderia ser morto, né? Salvo aquele que chegasse na presença do rei e o rei colocasse sobre ele o seu cetro, né? Tipo, viva, né? Que quer dizer viva. Aí poderia estar falando com o rei. E a Esther precisava passar para o rei o interesse de Amã de matar o povo judeu, né? O qual ele mesmo assinou ali a lei, né, para matar esse povo, para guerrear contra esse povo. Mas nós temos que lembrar que, né, Esther precisaria passar para ele isso. Agendou um jantar, agendou o segundo jantar, onde aconteceu todo aquele rebuliço ali, mas para ela entrar na presença dele e dar tudo certo, o que eles precisariam fazer? Colocar o povo, Esther, suas mulheres e o povo judeu na presença do Senhor, em jejum e oração, né? Então, essa parte linda nós vamos ver lá em Mardoqueu. Deus levanta, se nós não fizermos, Deus também nos levantou para fazer a obra dele, sendo para louvar, sendo para evangelizar, sendo para levar a palavra, sendo para ensinar a palavra de Deus. Deus nos usa, o pastor, para levar a palavra, para dirigir uma igreja. Deus nos levanta para fazer a obra. Mas, se nós não fizermos aquilo que Deus pede, nos orienta, ele vai levantar outro. Deus só coloca no palácio quem antes teve um coração de servo. Quem não se submete às vontades de Deus não está apto a morar com ele. Mardoqueu também era um homem de Deus. Permita que Deus molde o seu caráter para você ter um coração de servo. O nosso coração é o critério que Deus usa para nos abençoar. Em Atos, capítulo 13, versículo 22, a gente vê que Deus, a descrição rara, né, uma descrição rara, que foi proferida pelo próprio Deus a respeito de Davi. Deus descreve Davi desta forma:
Vamos ver aí em Atos 13, 22, que ele fala que Davi é segundo o coração de Deus. Vamos ver isso? Ele fala assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E nós vemos aqui que Esther executou a vontade de Agai. Ela fez a vontade de Agai. E ela fez a vontade de Deus também, porque Deus estava com as mãos dele sobre ela o tempo todo. E Deus fala isso de Davi, que ele é segundo o coração, né? Não porque ele era perfeito, Davi não era perfeito, Davi era um homem, a gente vê a história de Davi aí. Mas por ter um coração quebrantado e por fazer a vontade de Deus. No versículo 15, né, a gente vê aqui, chegou o dia de Esther se apresentar ao rei, o rei Assuero. Esse dia chegará para nós também. No capítulo 15, né, no versículo 15 do capítulo 2 de Esther, ela alcançou favor de todos ali presentes. E aqui Esther nos ensina, né, que ela se preparou, ela se deixou ser preparada para ser apresentada ao rei Assuero. E nós um dia vamos chegar também, estamos aqui nos preparando, né? Ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor em oração, jejuando, orando, né? Fazendo a vontade do Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos do nosso Deus. E nós devemos deixar, sim, nos levar à vontade do Senhor. Nos separar das coisas do mundo e sermos santas. Santos quer dizer separados. E não é que, eu já sou separada e não preciso fazer nada, não. Precisamos nos manter nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor aprove, né? A nos fazer, levantou a gente a fazer para a obra dele. Deus precisa da gente? Não. Mas glória a Deus por ter sido eu e você levantados para fazer a obra de Deus. Porque se nós não fazermos a vontade de Deus, nós vimos aqui a respeito de Vasti. Se nós não fizermos a vontade de Deus, Deus sim vai nos substituir, né? O paralítico do tanque de Betesda, nada impediu que ele fosse curado, né? Ele ali, ninguém pôde impedir que ele saísse daquele lugar. A mulher do sangue de fluxo, a mesma coisa. Ninguém impediu dela chegar ali e tocar na orla das vestes do Senhor. E Esther nada impediu também. Não foi a beleza das outras mulheres, das outras jovens. Deus estava o tempo todo com ela. Do mesmo jeito que Deus colocou as mãos dele poderosas de cura sobre o paralítico do tanque de Betesda, Deus também estava com as mãos dele sobre a mulher do fluxo do sangue. E a gente também vê a mão de Deus tirando Vasti e colocando Esther para que aquele povo que estava correndo risco de vida, aquele povo estava correndo risco de ser exterminados. E Deus coloca ali Esther para salvar o povo de Deus. O tempo de cantar chegou a todos nós. E esse tempo, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. O calendário de Deus não age conforme o nosso calendário.
Não quer dizer que Deus não age e não está agindo ao nosso favor. Muitas vezes ele está em silêncio ali, mas não quer dizer que ele não está ao nosso favor. Esther fala aqui em Esther, no versículo 12, que ela passou por uma preparação para se apresentar ao rei. Além de ter uma boa aparência, ela teve que se submeter a um tratamento adequado durante um ano para entrar na presença do rei Assuero. Se para ela entrar na presença do rei Assuero, ela ficou um ano para entrar na presença do rei Assuero, que dirá nós, é uma vida inteira. Nós temos que nos preparar para estar na presença do rei dos reis, do Deus Altíssimo. É a vida inteira que nós temos que nos preparar, né? Nos preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, através dos ensinos de Deus, vivendo como servas de Deus, nos apresentando lá fora, na nossa casa, na igreja, em qualquer lugar que nós estivermos, nos apresentar adequadamente, né? Com as melhores vestes, com os nossos melhores adornos, né? E não nos apresentar onde nós formos com as mesmas vestes que as pessoas do mundo se apresentam. Eu sempre tenho falado aqui, eu continuo falando e vou continuar falando a respeito das vestes das mulheres. Nós, como mulheres tementes a Deus, servas de Deus, nós temos sim que prestar muito atenção nas nossas vestes. A Esther, ela teve que se preparar, ela teve ali o Agai cuidando dela, cuidando das vestes dela, né, preparando ela da presença do rei. Nós temos que nos preparar também na presença do rei. Não é de qualquer jeito que nós vamos fazer a obra de Deus. Não é entrar num grupo de coral da tua igreja e você ir lá de bermuda e camiseta, não. Se coloca nas melhores vestes e que teu coração também esteja vestido e revestido com as melhores vestes de Deus. Que o teu coração esteja transformado pelas mãos de Deus. Que você deixe o Espírito Santo de Deus transformar o teu coração. É deixar. Sabe o meu eu? Neste caso, nós precisamos deixar nosso eu morrer. Não viva como se você nunca tivesse que entrar na presença do rei. Não faça isso. Não viva em vão, porque esta conta você terá que apresentar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Na vinda do Senhor, você precisará estar de pé. Minha amada e meu amado, eu quero que você entenda que todos os dias da nossa vida, nós estamos nos apresentando para Deus, aqui na terra. E nós estamos como uma empresa, você como um funcionário, eu já falei isso, você como um funcionário, você tem que representar muito bem a tua empresa, o nome da tua empresa. Aqui na terra, nós como servos de Deus, como servas de Deus, nós precisamos representar muito bem o nome de Deus, representar muito bem o reino de Deus aqui na terra. Como? Através das nossas vestes, através da nossa fala, através das nossas atitudes, através dos nossos atos, através do que nós somos. Que as pessoas venham ver em nós a luz de Deus, a luz do Espírito Santo. Que as pessoas venham ver em nós os feitos de Deus. E que nós estejamos aptos para receber tudo isso de Deus. Que nós estejamos abertos para receber aquilo que Deus quer para nós.
Eu sempre peço nas minhas orações que Deus nos dê maturidade espiritual, para que nós venhamos passar por etapas na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, na nossa vida de fé em Deus. Nós passamos por etapas, nós não pulamos obstáculos, mas nós passamos por etapas. E como nós estamos nos apresentando perante essas etapas? Então eu sempre peço para Deus nos dê a maturidade espiritual para que nós possamos estar e entrar sempre na presença de Deus adequadas, sabe? De coração limpo, aberto, deixar o nosso eu não falar mais. Que perdoe, mas também que aceite o perdão. Um coração que peça desculpas, mas também que aceite desculpas. Um coração que queira ter pessoas ao redor humildes, mas que nós também sejamos humildes perante os nossos, né? Esther, uma mulher, uma jovem órfã de pai e de mãe, criada pelo teu primo Mardoqueu. Isso por ela ser uma menina, uma jovem órfã, sem pai, sem mãe, Deus não a desamparou. Deus esteve com ela, Deus levantou Mardoqueu, né, o seu primo, para cuidar dela, para que esse momento chegasse, né? Uma menina bonita, mas uma menina também muito inteligente, muito esperta, né? Para ser rainha, precisa ser bonita, ser esperta, ser inteligente, ser obediente, ser temente a Deus. São tantos enfeites que nós precisamos ter para nós estarmos na presença do Senhor. O nosso maior enfeite é o nosso coração, e a gente vê na palavra de Deus que fala do coração, ele está falando da mente. Que a nossa mente esteja limpa, que os nossos pensamentos estejam limpos. Não com um pensamento de raiva, de vingança, sabe? De ódio. Nós temos que ter sim ódio do pecado. Esse, a gente tem que ter ódio dele e querer ele distante de nós. Mas nós precisamos ser como Esther, que órfã de mãe e de pai, foi obediente a Mardoqueu, que era um homem obediente a Deus. Ser órfã não impediu que Deus tivesse um plano em sua vida. Levantou Mardoqueu para protegê-la. E agora Deus, através de Esther, todo o povo não fosse exterminado na terra. Deus usou a pessoas, eventos, para tornar real o seu objetivo, que é a sua perfeita vontade. O teu cenário pode ser mas Deus pode te colocar como personagem principal e não como coadjuvante. Deus é contigo, minha amada, meu amado, da mesma forma que Deus foi com Vasti. Porque Vasti, por mais que ela tenha sido tirada da presença do rei, Deus também estava com ela, porque ela não foi morta, não foi tirada a vida dela, ela foi afastada da presença do rei. Nós vimos aí que ela tinha muitas obrigações, né? Como rainha. E Esther teve um trabalho muito lindo, né? Ela salvou o povo de Deus. Ela, através das orientações de Mardoqueu, ela não falou em nenhum momento que ela era uma menina judia, né? No tempo certo, no momento certo, ela se apresentou ao rei como judia. Neste momento, os olhos do rei já brilhavam quando ele via Esther. Então Deus preparou todos esses momentos
para que quando Amã se levantasse contra o povo de Ester, Mardoqueu não fosse morto pelas mãos e pela vontade, pelo ódio de Amã, né? Nós vimos aí também na história que Amã tinha preparado uma forca para matar Mardoqueu, mas Deus muda essa história, reverte essa história, e Amã, ele é morto pela tua própria forca, né? O poder de Deus ali. Deus usa Mardoqueu para que o próprio rei não seja morto, porque tinha ali os dois homens, né, querendo armar contra o rei, e isso chegou aos ouvidos, chegou ao conhecimento de Mardoqueu, e Mardoqueu passou essas informações para a rainha Ester, e a rainha Ester passou essas informações para o rei. Então eles foram ganhando, através de Deus, das mãos de Deus, eles foram ganhando, tanto a Ester como Mardoqueu foram ganhando a confiança, o amor e confiança do rei, né? Então, que sejamos como Ester, sejamos mulheres sábias, que sejamos mulher, que saibamos fechar a nossa boca no momento certo, seguir as instruções de Deus para a nossa vida, independente da situação que nós estamos passando. E aí nós vemos no versículo 9, não vou comentar, mas estude o livro de Ester. Nós vimos aí que os judeus matam os seus inimigos, né? Através da vida de Ester, através da sabedoria que Deus deu para ela, Deus deu muita sabedoria para Mardoqueu também. Que Deus nos abençoe, que venhamos através do Espírito Santo de Deus sermos mulheres separadas para Deus, que nós permitamos também que Deus nos ensine a nos separar para as coisas de Deus, que não venhamos viver em cima do muro, mas que nós venhamos decidir realmente viver aquilo que Deus tem separado e tem preparado para nós. Amém? Se hoje você, mulher, estiver em cima do muro, vivendo as coisas do mundo e vivendo as coisas de Deus, eu quero dizer para você que ainda há tempo de você se corrigir. Há tempo ainda, mulher e homem, de chegar na presença de Deus, pedir perdão pelos teus pecados, pelas tuas falhas, pelas tuas fraquezas. Nós fazemos isso todos os dias, né? O humilde é aquele que reconhece os teus erros, as tuas fraquezas, os teus pecados, busca a presença do Senhor e pede perdão, e pede ajuda. Deus, Senhor, me ajude a não cometer mais esse pecado contra ti, porque todo pecado nos afasta do Senhor Jesus, nos afasta de Deus. E se nos afasta de Deus, nós acabamos tendo mais prazer nas coisas do mundo. E um dia nós vamos nos apresentar perante o Rei dos Reis. E como nós vamos estar? Quais serão os nossos enfeites na presença do Senhor? Vou ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês e vamos nos preparar para o próximo estudo. Aguardo você aqui. Dê aquele like. Gostou? Dê aquele like. Foi de suma importância para você esses ensinamentos? Amém. Então dê aquele like, deixa um comentário aqui, nem seja um oi Bilu, mas deixa um comentário aqui. Você que chegou no canal agora, se inscreva, ative o sininho e eu fui. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.